Esse tema ele surgiu no meu coração aqui em Curitiba, antes da minha viagem com o Franco a Pôr da Folha, refletindo na obra de fazer discípulos. Eu acredito que quem está envolvido com a obra de fazer discípulos acaba, de alguma forma, pensando nisso aqui que eu quero falar hoje com vocês. Uma reflexão que me surgiu para que a obra ela aconteça, porque muitas vezes eu já me vi assim, querendo fazer a obra, querendo fazer discípulos na minha força, no meu braço, né, querendo fazer com que as pessoas entendam a palavra. E uma das coisas que eu compreendi é que não tem como você fazer alguém compreender a palavra, por mais claro e cristalino que você fale, por maior poder de persuasão ou clareza na comunicação. Não é isso que vai fazer alguém crer no que você está dizendo. E quando eu falo que é fazer alguém crer naquilo que você está dizendo, eu quero chegar ao ponto de praticar aquilo que você está dizendo. Não é simples, não é você que produz isso. Isso é uma das coisas que tem ficado muito claro para mim ao longo do tempo em que eu tenho me comprometido com a obra de fazer discípulos, e é sobre isso que a gente tem falado por muito tempo, por muitos anos, ouvido, da importância, no foco de se fazer discípulos, né? Eu fui para essa viagem junto com o Franco, cheguei lá, eu percebi que aquilo que o Franco estava falando sobre o espírito humano se encaixava perfeitamente nas minhas reflexões. Porque, irmãos, eu confesso o seguinte, que a obra de fazer discípulos ela não deve ser um trabalho como tocar gado, por exemplo. Você toca gado, você fala uma coisa aqui, as pessoas vão para lá, fala uma coisa aqui, as pessoas vão para lá. Não é assim que funciona. E chegando lá, quando o Franco estava falando sobre o espírito humano, eu percebi que eu até poderia contribuir com alguma coisa, porque a gente chegou lá na igreja em Pôr da Folha, a gente percebeu que eles estavam vivendo também a mesma reflexão sobre quem são realmente aqueles que nós conseguimos conduzir nessa obra de fazer discípulos. Quem são essas pessoas? Como que elas vivem? Como que acontece? Como que a gente identifica as pessoas que a gente pode guiar na obra de fazer discípulos? E aí lá estava tendo um retiro que só tinha os vinculados, e tinham poucas pessoas. Para quem não sabe, por exemplo, em Pôr da Folha, a gente tem trabalhado algum tempo lá, principalmente o Franco, os irmãos do Rio de Janeiro têm estado sempre lá. Todo ano existe um trabalho que é feito lá, que é o TM, foi apelidado de TM, né, o treinamento missionário. Todo janeiro, já tem uns 3 ou 4 anos já que tem acontecido. E a gente percebe assim algumas respostas de algumas pessoas à nossa semeadura, lá em Pôr da Folha. A gente percebe que, por exemplo, nesse retiro devia ter umas 35, 40 pessoas, e os irmãos se questionando sobre como eles têm feito essa obra. Eu vi que a coisa se encaixava com aquilo que eu vinha pensando aqui em Curitiba. Eu vinha pensando porque a gente realmente... É muito ruim quando você quer tocar alguém para fazer a vontade de Deus, uma manivela, como se você precisasse colocar uma manivela para a pessoa fazer aquilo que Deus se agrada. É muito complicado. Acaba exigindo de você muita força, né? E qual que é a minha reflexão? A minha reflexão é o seguinte, que para essa obra de fazer discípulos acontecer, é necessário que as pessoas nasçam de novo. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre o novo nascimento. Sobre o que é o novo nascimento, como que acontece o novo nascimento. Porque quando, de verdade, alguém experimenta o novo nascimento, fica muito mais fácil você contribuir com essa pessoa para que ela cresça em Jesus, dê os frutos que Deus espera e viva para a glória de Deus. Né? Eu vinha conversando com um rapaz ali sobre o propósito da vida, por que existimos, por que morrer é lucro
e viver é Cristo. Ele vinha me perguntando, colocando as dúvidas dele. Mas eu diria para esse rapaz o seguinte, que nós vivemos, a única coisa que faz sentido na nossa vida é viver para o louvor da glória de Deus. Naquela frasezinha lá que a gente fala sobre propósitos eternos, a gente costuma doutrinar os irmãos, né, trazer a doutrina mais clara. Então a gente criou umas frases assim para tornar mais clara a mensagem, que diz que o propósito eterno é o quê? Qual que é o propósito eterno? Todo mundo sabe disso. Ter o quê? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Só que tem essa última frasezinha, geralmente ela é esquecida, a última frase dessa máxima aí que a gente costuma compartilhar, que é para o louvor da sua glória. Se a gente esquece isso aí, a gente esquece o principal, porque tudo só vai fazer sentido se for para o louvor da glória de Deus. A família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Muitos filhos, fala da quantidade. Semelhantes a Jesus, fala da qualidade. Né? E o fim é a glória de Deus. Então, nós só podemos fazer essa obra acontecer quando alguém nasce de novo. Então, eu queria compartilhar, por exemplo, algumas perguntas minhas para Deus. Algumas perguntas que eu tenho feito sobre o novo nascimento. Como, por exemplo, como que alguém nasce de novo? Como que isso acontece? Outra pergunta que está no meu coração, que eu faço a Deus, é: o novo nascimento ele pode ser causado, pode ser provocado? A gente pode fazer alguma coisa para que as pessoas nasçam de novo? Ou para que a gente mesmo nasça de novo? Isso é uma pergunta. Qual a importância do novo nascimento? Eu já até falei aqui, né? Falei da obra de fazer discípulos, já dei uma cola, mas eu tenho uma outra resposta para essa pergunta que pode ajudar a gente também a compreender. Qual que é a importância do novo nascimento? E a outra pergunta é: como saber se eu já nasci de novo? 4 perguntinhas que eu queria compartilhar com vocês. Para a gente falar de novo nascimento, não tem como, por exemplo, a gente lembrar do texto aí, chave, para falar desse tema, que é João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, ou seja, ele não era qualquer um, não era um cara perdido, assim, um cara drogado, não era um cara que estava na sarjeta. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ele chama Jesus de mestre. Rabi, mestre, a mesma coisa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu primeiro uma coisa que era uma coisa muito difícil das pessoas reconhecerem naquela época, naquele contexto. Dá razão para Jesus e dá crédito para Jesus por causa das obras dele, essa galera aqui era difícil de dar razão para Jesus. Então ele estava dando razão. A isto respondeu Jesus. Parece que dá uma resposta meio uma direta assim para Nicodemos. Parece que começa a falar de outro assunto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Primeiro que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Isso que Jesus falou. Aí Nicodemos continuou: mas como que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aí já mudou. Ele já falou que não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Correto? Versículo 6 diz: o que é nascido, aí Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não fica admirado. Jesus já mandou um recado. Por quê? Por
Por que vocês acham que Jesus estava falando isso para ele? Porque ele era um homem joia, era um cara bom. Era um cara que não tinha um antecedente criminal tão longo. Na verdade, não tinha um antecedente criminal. Era um cara respeitado pelas pessoas do seu tempo. Aí Jesus fala aquelas frases, né, que parece uma frase meio hippie, negócio meio estranho. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Negócio misterioso. Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre de Israel, não compreende essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus confronta Nicodemos, falando lá da classe dele lá, que não aceita o testemunho dele. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? E aí, depois Jesus continua a conversa, eu posso voltar nela depois. Eu quis mostrar essa conversa para vocês, porque eu penso que nessa conversa tem algumas das minhas respostas. A primeira pergunta minha é, como alguém nasce de novo? Jesus deu uma resposta direta, assim, João 3,8, lá no versículo 8 do que a gente acabou de ler, diz, como que está na RA que vocês estão lendo, né? Na RA? A NVT diz assim, versículo 8, o vento sopra onde quer, assim você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, nós somos incapazes, qualquer pessoa é incapaz de explicar o como isso acontece. Jesus fala que o como isso acontece a gente não sabe. A gente só sabe o seguinte, que Paulo dá uma dica depois, quando está falando sobre uma vida de prostituição, ele está falando contra o pecado de prostituição. Então, ele diz o seguinte, que quando um homem se une a uma prostituta, ele se torna um com ela. Só que antes dele falar isso, Paulo fala o seguinte, que aquele que nasceu de Deus, aquele que experimentou o Senhor, o espírito dele se casa com o espírito de Deus, se une. Aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com ele. Então, a gente sabe do seguinte, que quando o homem nasce de novo, o que acontece no espírito dele é um casamento, é uma união profunda. Só isso que a gente sabe do como. O novo nascimento pode ser causado? É a minha outra pergunta. Evangelho de João, capítulo 1, Rod, versículo 13. João explica um negócio legal. João 1, versículo 13. Chegou aí? O que está escrito aí? A partir do versículo 12, na NVT diz assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nascem segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Ou seja, a vontade humana não pode não determina a vontade humana. Ela pode contar. O que eu entendo? Eu entendo que quando nós nos somos atraídos por Deus, alguma coisa está acontecendo no nosso interior. Por exemplo, pode ter alguém aqui que está passando por uma dificuldade, está passando por um problema. Geralmente, nesses períodos da nossa vida, a gente fica mais sensível e a gente pensa um pouco melhor. Quando a gente perde alguém, por exemplo, a Bíblia diz que é melhor essa casa que tem luto do que a casa que tem festa, que ali a gente reflete. Pode ser que você esteja sendo atraído por Deus. Você está aqui porque Deus te atraiu. Mas eu posso te dizer, o que vai determinar você nascer de novo é a vontade de Deus. Mas um sinal de que algo está acontecendo no teu interior é que você está aqui. Amém?
essa é uma das minhas conclusões nessa pergunta. Qual que é a importância de alguém nascer de novo? Qual que é a importância? Jesus explicou naquilo que a gente leu. Ninguém pode ver o reino de Deus e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O novo nascimento é um passaporte. É uma experiência que, se nós não passarmos, a gente não vai conseguir compreender, ver, enxergar o reino de Deus. E também a gente não vai conseguir ser participante do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Eu acho que a gente deveria pensar profundamente sobre o novo nascimento. Agora, como saber se eu já nasci de novo? Essa é a pergunta. Que é aí que surge uma reflexão, que surgiu na minha leitura. Um dia, lendo as Escrituras, eu comecei a ler a carta de João. E a carta de João tem umas coisas bem interessantes. Quando você for ler, você vai perceber que João tem um cuidado, parece pastoral, assim, ele começa a relembrar os irmãos, começa a relembrar as pessoas de vários princípios. E a impressão que eu tenho lendo João, eu não sei se os irmãos já tiveram também essa visão, essa percepção, é que ele está assegurando ali aquelas pessoas, eles estão assegurando sobre quem é nascido de novo e quem não é nascido de novo. Você vai ver isso. Quando você estuda um pouquinho da história da igreja, você entende um pouco do porquê que os apóstolos tinham essa preocupação. O cuidado deles era constante de lembrar aquelas comunidades ali, é constante o cuidado de lembrar a respeito de alguns princípios que não poderiam ser esquecidos. Esse era o principal trabalho, inclusive, dos apóstolos depois. Eles ficavam lembrando. Você vai ver João falando isso, Pedro falando isso. Tal, e o que acontece? Quando você dá uma olhadinha na história da igreja, você vê o seguinte, olha o que aconteceu. A igreja começou a crescer, e a igreja era muito dadivosa. Eu estava explicando isso, estava conversando com a Fabi um dia desse, a gente estava falando que, por exemplo, tudo que a gente tem de bom hoje, de instituições legais assim boas da sociedade, surgiu com a igreja. Não sei se você sabia, mas os hospitais nasceram do cristianismo. Quando você vai ler a história, hospital vem de hospitalidade. Então, os hospitais nasceram daquela hospitalidade que a igreja tinha. Eles serviam as pessoas, eles colocavam dentro de casa, eles cuidavam. O amor de Deus estava fluindo tanto na vida deles que eles começaram a praticar a bondade de uma forma que eu acho que eu nunca vi, talvez nenhum de nós aqui tenhamos visto. Então, eles começam a cuidar de enfermo. Não sei se você sabia, mas os hospícios também nasceram desse cuidado da igreja. Cristãos, santos, começaram a cuidar de crianças que perdiam seus pais, órfãos, né? Órfãos, viúvas. A igreja tinha essa marca de cuidar dessas pessoas. Era gente dadivosa. Então, o que começou a acontecer? A igreja começou a atrair muita gente começou a chegar. E depois você vai ver que chega num momento da história que a igreja a fé cristã se torna institucional. O Paz pode falar isso aqui muito melhor que eu. E o que acontece? Entra um monte de gente no contexto da igreja que não tinha nascido de novo. Começa a entrar, começa a aproximar. Não é muito diferente dos nossos dias, né? A igreja é um ambiente aberto. A igreja é um contexto que as pessoas chegam e são geralmente deveriam ser, pelo menos, né, bem recebidas. Só que você para pensar, você refletir na tua própria vida, não sei se você já pensou nisso, mas não sei se você já pensou que no meio da igreja pode ter gente que não nasceu de novo? Pode ter? Pode ter. Então, voltando para a carta de João, eu queria ser simples aqui em apresentar para você algumas evidências do novo nascimento.
algumas evidências que os apóstolos reforçam. Queria que cada um aí avaliasse, observasse. Eu acho que essa reflexão é boa em dois sentidos. Acho que essa reflexão serve para quem está buscando servir aos outros, fazer discípulos. E também serve uma reflexão pessoal. Também penso que algumas dessas evidências podem estar ofuscadas na tua vida. Eu vou ler um pouquinho sobre essas evidências. Vou abrir aqui com vocês. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Que essa evidência, em algum momento da tua vida, pode ter surgido. De repente, foram poucos dias até que surgiu essa evidência, e você não perseverou, e você não cuidou, e perdeu. Essa evidência já não existe mais. Foi, Rodrigo? Não? Eu vou tocar ficha aqui, então. A primeira evidência que eu vi, lendo João, foi 1 João 2,29. Coloca o texto mesmo. Que diz assim, pode ir? Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? É nascido dele. Pratica a justiça. O que seria praticar a justiça? Vamos pensar o que é praticar a justiça. Tem um texto que eu falei lá em Porto da Folha, que eu lembrei, que é um texto que tem que estar na massa do sangue, tem que estar correndo as nossas veias, né, de todos nós, que é 2 Coríntios 5, versículo 15. Não sei se vocês lembram, que diz assim, o que diz lá em 2 Coríntios 5, 15? E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, o quê? Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quê? Então, o que é injusto, por exemplo? O que é injusto é você viver para si. Então, se ele está dizendo que uma das evidências, uma das marcas de quem nasceu de novo é praticar a justiça, ele está dizendo assim, ele já não vive para si mesmo. Não vive em torno dos seus próprios interesses. Isso é uma marca de quem já nasceu de novo. E como que a gente pode praticar essa justiça? Como que a gente vive para Deus? Como que, na prática, a gente pode praticar essa justiça? Alguém pode me dizer? A gente pode praticar essa justiça? Eu vou responder, porque não tem como, né? Está muito distante aqui, o negócio ficou mais distante, nessa plataforma aqui gigante. Mas eu vou te dizer como que nós praticamos a justiça. Salmos 103, versículo 7, o salmista diz assim, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmos 25, versículo 4, diz o seguinte, faze-me, pode ir? Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Praticar a justiça é você praticar a doutrina de Jesus. É praticar os mandamentos de Jesus, você ter esses mandamentos vivos. Como, por exemplo, a gente poderia citar vários aqui, mas eu vou citar um em especial. Tem um provérbio que diz assim, aquele que fala a verdade, o que acontece? Manifesta a justiça. Por exemplo, deixa muito claro, né, para nós o que é praticar a justiça. Por exemplo, quando você fala a verdade, você está praticando a justiça, você está manifestando. Além de você estar praticando, você está manifestando a justiça no lugar que você chega. Então, lembrando a doutrina, a gente vai lembrar de que não mentais uns aos outros, antes fale o quê? A verdade, cada um ao seu próximo. A gente poderia lembrar de várias coisas aqui, mas isso eu acho muito especial. Eu acho muito especial lembrar da verdade, lembrar desse mandamento. Então, resumindo, irmãos, é assim, praticar a justiça, essa evidência, ela é clara
ela é uma marca na pessoa que cumpre os mandamentos, que consegue cumprir os mandamentos de Jesus. Amém? Deixou a injustiça e se revestiu da justiça, e começou a praticar a justiça. Eu deixei meu modo de viver antigo, eu mentia, agora eu falo a verdade. Eu roubava, agora o que eu faço? Trabalho com as próprias mãos para quê? Para ter como acudir o necessitado. Eu estava escrevendo, não sei se eu falei isso com alguém também, que essa é a verdadeira justiça social. A verdadeira justiça social não está no partido, nos partidos, não está na política. A verdadeira justiça social é quando o indivíduo nasce de novo, ele recebe o Espírito, ele consegue praticar a justiça. Ele trabalha não pensando só em ganhar para si, mas também ter como servir. Olha que coisa maravilhosa. Eu até cheguei a escrever que é um sistema tão perfeito que até refrigera o sistema penal, por exemplo. Né? O cara deixa de roubar, agora está praticando a justiça, agora ele trabalha, não só trabalha, mas ajuda o necessitado real. Vamos para uma outra evidência? Para eu não me alongar. Outra evidência está em 1 João, capítulo 3. Eu tentei colocar numa ordem cronológica, que eu fui anotando a partir daquilo que eu li. Então, 1 João 3, versículo 9, diz, pode ser? Pode ler? Todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Na prática de pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso aqui é uma evidência importante a gente pensar, porque a gente pode analisar, olhar para si mesmo e dizer, pô, mas eu peco, né? Quem aqui não peca? Aquele que diz que não tem pecado também é um mentiroso. A Bíblia fala isso, já está mentindo já está cometendo outro pecado. Na verdade, todos nós pecamos, mas o que é essa evidência diz? O que esse texto diz? Ele diz o seguinte, que a vida de pecado não é levada de uma forma banal, leviana. É não viver como se o pecado fosse normal. Alguém que nasceu de novo tem essa marca também bem clara. O pecado já não é mais normal, o pecado gera um transtorno. O pecado gera um incômodo, incomoda. A gente não consegue mais viver naquela prática que a gente tinha antes. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo agora. Se eu nasci de novo, o Espírito dele está dentro de mim, eu não consigo mais viver dessa forma, de qualquer jeito. Então, eu posso dizer que não vive como se o pecado fosse normal, fosse algo banal que acontece. E você vai convivendo com as pessoas, você vai vendo que, às vezes, as pessoas se permitem conviver com o pecado, aquilo já não afeta mais nada. Não tem uma consciência mais pura. Consegue entender? Tem um texto de Coríntios, que Paulo está falando dele mesmo, ele cita a consciência. Aí ele diz o seguinte, 2 Coríntios 1, 12, outro texto. Pode ir? Porque a nossa glória é esta. Olha o que Paulo fala. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha a consciência que Paulo tinha, que ele tinha uma consciência, a consciência dele era clara, o testemunho dele, da consciência dele, é que ele vivia em santidade e sinceridade. Santidade e sinceridade. Eu diria que essa é uma das marcas nossas, uma das marcas de quem nasceu de novo também.
É uma evidência. Amém? Consegue compreender o que eu estou dizendo? Todo mundo compreendendo? A gente já se incomoda com aquilo que desagrada a Deus. Às vezes não é um pecado grosseiro. Às vezes são pecados que estão ocultos no nosso coração, coisas que a gente carrega com a gente, coisas muitas vezes ligadas até ao temperamento, que a gente às vezes não abre mão. Eu estava falando nesse dia lá em Pôr da Folha que eu vou falar da minha esposa, ela não está aqui, tadinha, para se defender, mas eu vou falar dela. Mas eu acho que todo mundo que conhece a Isa sabe que, por exemplo, ela é uma pessoa muito sincera. Muito sincera, fala a verdade, assim, fala o que ela pensa, ela consegue abrir o coração dela com muita liberdade. Ela tem essa virtude. Só que essa virtude, às vezes, pode às vezes confundir a pessoa e manter essa pessoa sem praticar uma coisa muito importante, que é o seguinte: eu posso ter algumas características, alguns pecados, algumas coisas que eu carrego, que eu devo me livrar, como, por exemplo, a ira. A gente estava falando sobre isso, sobre a ira. Uma vez eu precisei repreender ela, eu disse: amor, você admite que você se ira. Várias vezes, mas eu penso que você precisa alcançar o verdadeiro arrependimento sobre isso. Parece que você já fala sem peso. Você se ira, às vezes peca, e você admite. Você é muito bom em admitir. Você é muito bom em falar, mas uma coisa é você admitir e outra coisa é você confessar. Então, o que alguém que nasceu de novo faz com o pecado? Isso é muito importante. Quando ele afeta a gente, incomoda a gente, a atitude que a gente tem é confessar. Não só apenas admitir. Até porque eu posso admitir para me livrar de um confronto, por exemplo. Né? Alguém vem e fala comigo: poxa, Dinho, tu está dando mole, você está errando, está pecando isso aqui. Aí eu posso me fingir de morto. Posso me dar uma de humilde e dizer: pô, realmente, poxa, isso é mesmo, você está certo e tal, mas aquilo não gerar nenhuma mudança minha, de atitude, de mente, de nada. De nada. Não tem arrependimento. Então, uma coisa é você admitir um erro. Isso tem um peso. Outra coisa é você confessar. Você vê que quando Davi chega a essa conclusão, por exemplo, ele coloca no Salmo lá, ele coloca para fora o que ele está sentindo, ele chega: poxa, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos até envelheceram. Fiquei até doente. O osso envelheceu, aconteceu alguma coisa lá dentro. Mas depois ele fala, quando ele confessa, o que acontece, a diferença que é quando você confessa. Quando você confessa, você está abrindo um caminho para mudança de atitude. Quando a gente confessa mesmo, com a tristeza segundo Deus, por exemplo. Porque o pecado tem que gerar tristeza na gente. Concorda? Se o pecado não gera nenhuma tristeza em nós, não nos aflige, alguma coisa está errada com a gente, pô. A gente tem que questionar algumas coisas. O pecado tem que nos incomodar. E a ponto de levar você a confessar e rasgar o coração e se entristecer, a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a vida, que é o que a Bíblia diz também. O arrependimento segundo Deus, a tristeza, perdão, segundo Deus, gera arrependimento para a vida. E tem uma tristeza também segundo o mundo, que é aquela coisa, quando você peca, você fica administrando culpa. A gente fica ali, poxa, se sentindo culpado, e essa tristeza começa a te corroer, nos corrói. Daqui a pouco você despreza um relacionamento, daqui a pouco você se fecha, daqui a pouco vem depressão, daqui a pouco vem doença, daqui a pouco começa a agregar um monte de problema. Porque, na verdade,
ao invés da gente confessar e deixar, porque a gente entende, cara, eu não quero desagradar mais a Deus, eu quero agradar a Ele. O alvo da minha vida é agradar o Senhor, então eu confesso e deixo o pecado. Não lido de qualquer forma com ele. Então, uma coisa é admitir e outra coisa é confessar. Isso é uma mostra que você não está lidando com o pecado como se fosse algo banal. Isso é uma evidência do novo nascimento. Amém? Precisamos, muitas vezes, rever como que a gente lida com a nossa consciência. Como que a gente lida? Se a gente atropela a consciência, apontou o pecado, o Espírito Santo te mostrou. O que você faz? Pensa aí. Outra marca que João fala agora 1 João 3,10, diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha a diferença do filho de Deus e do filho do diabo. Olha a diferença. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Nem aquele que não ama seu irmão. O outro texto deixa mais claro, 1 João 4, 7, 8. Versículo 7, versículo 8. Amados, Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu poderia dizer que uma outra marca, outra evidência de quem nasceu de novo é que conhece a Deus e ama o seu irmão. Mas, tudo bem, conhecer a Deus pode ser meio abstrato, a gente falar como que conhece a Deus. Não é abstrato não, mas às vezes a gente pode encarar dessa forma. Mas uma evidência clara é o amor que surge dentro de nós pelos nossos irmãos. O amor pela nossa comunidade, que é uma das coisas que mais me confronta. A gente vive num tempo em que a gente já acostumou a ser apático em relação às pessoas que estão próximas de nós. Isso já é natural. Embora o amor de Deus, a gente sabe que o amor de Deus é uma escolha, é uma decisão. O amor de Deus dentro de nós gera em nós um impulso sacrificial, eu diria assim. É isso que o amor de Deus plantado em alguém gera, um impulso sacrificial. Como assim? Eu estou disposto a me sacrificar pelos meus amigos, como Jesus fez. Não tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Eu amo minha esposa, como Cristo amou a igreja, então eu me entrego também a Deus por ela. Eu me sacrifico. Esse é o amor que nós cremos, é o amor de Deus plantado em nós. Então, quando essa marca está evidente em mim, quando esse amor está vivo dentro de mim, eu, por exemplo, me importo com as pessoas. E como que eu posso me importar com as pessoas falando do nosso contexto de igreja? Vou dar um exemplo. A gente convive nas casas, a gente se reúne de 15 em 15 dias, e nas casas a gente tem a possibilidade de ver muito melhor a vida uns dos outros. Não é assim? A gente convive, a gente busca conviver. Quando você convive, você vê o doce e o amargo. Você vê as virtudes e você vê as deficiências. A gente deve louvar as virtudes uns dos outros, mas quando a gente se depara com a deficiência, a gente é provado no nosso amor. Ou não é? Não é assim? Eu confesso que em alguns momentos já pensei assim, já às vezes meio desgastado, até por agir na carne. Eu confesso que já pensei assim, eu já falei tantas vezes com aquele irmão lá, tipo, deixa Deus, só orar. Aí tem até uma desculpa espiritual, né? E, às vezes, essa desculpa é para justificar você não andar no caminho que tem que ser. Se você vê teu irmão pecando, você vai até ele, entre ti e ele só, e eu acredito que todos têm recebido esse ensino,
quem está ligado, vinculado, vai até ele, entre ti e só, argue, pergunta, confronta, faz o que for necessário, anda às instâncias. Então, uma das marcas principais desse amor na nossa vida é isso. Mas eu estava falando sobre a apatia. Eu estava em São Paulo, eu fui lá, fiquei um tempo lá, fiquei umas 3 semanas lá cuidando do meu pai. Meu pai fez uma cirurgia até. Agradeço a todos que oraram por ele, né? Aqui, eu acho que pela primeira vez estou vendo todo mundo mais juntinho. Embora está faltando bastante irmãos. Mas eu queria agradecer a vocês. Mas nesse tempo lá em São Paulo, eu andei uma vez de metrô. E aí, assim, eu entrei no metrô de São Paulo. Fazia muito tempo que eu não andava de metrô, né? Aqui já acostumado em Curitiba. Só andando de... Nem biarticulado mais eu ando, né? Eu entrei no metrô, assim, eu vi aquela quantidade de gente, muita galera, né? Fico imaginando como que é Nova York, essas grandes cidades assim. E eu percebi que, cara, as pessoas estão perto umas das outras e não se olham mesmo. Ainda mais agora com o celular, né? Com o celular, então, aí que... eu percebi claramente, assim, o Espírito Santo falou comigo, desliga o celular e... Não era para... Talvez Deus estava me livrando de ser roubado, né? Porque imagina, eu lá, né? Com o celular, dando mole. Mas uma coisa que eu penso que o Espírito Santo soprou no meu coração foi assim, olha para as pessoas. Olha para as pessoas estão perto de você. Às vezes, essa pessoa que está perto de você, ela precisa de um olhar teu, e um olhar teu pode gerar um contato, pode gerar um link, uma semente. E eu fiquei pensando sobre essa vida que a gente vive, apática. Uma das coisas que, quando o amor de Deus é vivo, quando nós nascemos de novo, nosso espírito está vivo para Deus, uma das coisas que acontece é que a gente se importa com as pessoas. Jesus se importava com as pessoas. Tanto que ele viu as multidões um dia e falou, olha como as multidões elas se comportam, estão aflitas, estão aí batendo cabeça aí como ovelhas que não têm pastor, aflitas e exaustas. Uma das marcas que são claras é um amor. E olha o que Pedro fala, 1 Pedro 2:22, tem um mandamento que eu acho que é um mandamento interessante e difícil. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Oi? É 1:22. Está batendo o texto, não? Não, então é 2:22. Ah, é 1:22? Ah, então pode ser. Eu anotei errado aqui, então. Foi? Acertou? Então vamos lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, porque o amor fraternal também pode ser mecânico, pode ser uma coisa assim, eu tenho que amar meu irmão, então eu vou agora... Tem essa coisa, né? Amizade de Facebook. O amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros como? Como que está aí? Cara, ardentemente. Como que é esse negócio? Né? Teve um irmão aí que falou uma vez. Chegou e deu um beijo no outro, no saguão de um hotel, e tinha uma banda assim, de pagode, assim, lá reunida também. O outro deu um beijo. Deixa eu te dar um beijo aqui, que é para aquecer o amor entre nós. Aí os caras da banda olharam assim, 2 caras grandes. Mas como que é amar ardentemente? Isso é uma coisa... Eu estou colocando uma pergunta, não penso em ficar esclarecendo aqui, não. Uma outra pergunta que eu queria deixar no teu coração. Como que a gente pode fazer para amar ardentemente? Não, sério, uma das coisas que eu já percebi quando a gente passa por essa experiência é que você começa a perceber
a importância das pessoas, dos irmãos mesmo, como aquilo é precioso. Eu lembro que quando eu passei por um processo, e que eu acredito que foi naquele momento que eu nasci de novo, depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Eu lembro que uma das coisas assim que eu chegava às vezes no sítio lá, eu estava com a galera, eu ficava assim muito radiante assim, de saber que eu tinha pessoas com quem eu podia contar e que estavam na mesma pegada, mesma caminhada que eu, e que me suportariam mesmo com os meus defeitos, minhas deficiências de caráter, que me amariam, que me ajudariam. E eu lembro que eu tinha muita gratidão. Eu peço a Deus para renovar isso no meu coração, nos nossos. Mas eu vou pular para as outras evidências para não demorar mais. Outra evidência, 1 João 5, versículo 1. Pode ser? Foi? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o quê? É nascido de Deus. Como assim crer que Jesus é o Cristo? Aqui está um negócio que eu acho muito interessante, que eu queria falar. Talvez se a gente fazer uma pesquisa aqui, ou no meio da igreja em geral, se a gente perguntar assim, por que Jesus é o Cristo? Por que você crê que ele é o Cristo? Talvez algumas pessoas não saibam nem o que é Cristo. Humildemente, alguém aqui não sabe o que é Cristo? Significa a palavra Cristo? Humildemente, fala aí. Todo mundo sabe? Humildemente, Cristo. Cristo significa ungido. Cristo é ungido, é o escolhido. Quando a gente diz que Jesus é o Cristo, a gente está se referindo a uma profecia. Por exemplo, em Gênesis, quando o homem peca, Deus fala com a serpente e fala com a mulher e com o homem, e fala assim, que um descendente da mulher viria e pisaria a cabeça da serpente. Uma outra profecia, Moisés diz que, isso está em Atos 3, 22, se quiser colocar, mas só para citar, tem uma profecia ali que eles citam, que Moisés teria dito que viria um profeta. Como que está em Atos 3, 22? O quê? Um profeta o quê? Leia aí mais alto. Ixi, ninguém leu. Entendi nada. Eu estou sem a Bíblia aqui aberta. Mas vocês entenderam. É um profeta que viria e tal. O ungido, o escolhido, seria esse profeta aí. Uma das coisas que começou a acontecer, por exemplo, quando a igreja começou a se desviar nos primeiros séculos, é que eles perderam a noção de que Jesus era esse Cristo. Isso é uma coisa central da doutrina que a gente abraça e que as pessoas não creem, não conhecem e que a gente precisa desenvolver, a gente precisa conhecer e desenvolver. Que é o quê? É crer que Jesus é o Cristo. Tem muito sentido, tem muito significado você crê que Jesus é o Cristo. Tanto que Nicodemos, lá que a gente leu no início, ele creu nisso. Ele chegou falando, Senhor, Jesus, tu és um homem poderoso em obras, em palavras, não sei o quê, papá. Ele estava desconfiando que Jesus era Cristo. E a gente saber quem é esse Cristo, por que Jesus é Cristo, é fundamental, é necessário. Então, aquele que nasceu de novo, crê que ele é o Cristo. Não vou também me aprofundar nisso não, mas pega aí e estuda. Hoje em dia você entra, você pode estudar, você vai entender. E você vai perceber que você saber que Jesus é o Cristo faz muita diferença na tua vida. Ele é ungido. Ele nos libertou do pecado. Fez um monte de coisa. Conquistou uma herança para nós. A gente precisa conhecer essa herança. E por aí vai. Outra evidência. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo.
eu poderia falar algumas coisas sobre o mundo. Não sei se vocês já ouviram, mas muita gente sonha, por exemplo, que está num mar. Muita gente sonha que está dentro de um barco, no mar. Alguém teve esse sonho agora recentemente, alguns anos atrás, de que estava num barco, só que o barco não virava, mas a água começava a minar. Não sei se foi um sonho, se foi um texto que eu li. A água começava a entrar no barco, até o ponto do barco afundar. Por que eu estou falando do mar? Porque o mar é uma representação do mundo. O mundo é um sistema, o mundo é um dos nossos inimigos. O mundo é um sistema, é uma filosofia que pensa diferente, que quer se livrar das cadeias que prendem ele a Deus, mais ou menos isso. O mundo quer nos afastar de Deus, isso é real. E tem uma ilustração que eu queria compartilhar, que é assim, a nossa fé, ele diz ali que a nossa fé é a vitória que vence o mundo, né? Que aquele que nasceu de novo vence o mundo. A nossa fé é como se fosse um cilindro, e como se nós fôssemos mergulhadores que a gente precisa mergulhar, a gente precisa estar no mundo. Jesus não falou, quando orou ao Pai, ele não falou, tira eles do mundo. Não, ele falou, não tira eles do mundo, mas livra-os do mal. Do mal, lembra? Então a gente está no mundo. Paulo fala para a gente usar do mundo como se não fosse dele. A gente precisa ter um cuidado com o mundo. Precisa ter uma relação, uma distância correta. Mas o que nos faz vencer? É esse oxigênio que está nesse cilindro que é a fé. Ver essa inspiração, assim. A fé, por que a fé é a vitória que vence o mundo? A fé é esse cilindro que faz você conseguir sobreviver num ambiente tão hostil à tua nova natureza. É isso que acontece. A nossa nova natureza não nos permite viver mais no mundo de qualquer jeito. Inclusive diz que Ló, o homem Ló, justo lá, ele se afligia, ele se incomodava com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Se o mundo não nos incomoda hoje, a ponto da gente tê-lo como um inimigo para a gente vencê-lo, alguma coisa também está errada, a gente precisa rever aí o curso e ver o que está acontecendo com a nossa vida, refletir, inclusive, no nosso novo nascimento. Mas, olha outra coisa que fala, outra evidência que está conectada com essa que eu acabei de dizer sobre o mundo. Capítulo 5 de 1 João, versículo 18. Um dos últimos aqui. Está terminando. O que fala? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno o quê? Tem uns detalhezinhos nesse texto aí interessante, que é assim. Está vendo que aquele que nasceu de Deus, o A é maiúsculo, tá maiúsculo aí? Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. Aquele que nasceu de Deus, o principal, o irmão mais velho lá. Paulo fala. Aquele que nasceu de Deus, o quê? O guarda. Então nós somos guardados por Jesus, através do seu Espírito. E o maligno não lhe toca. Só esse texto aqui já geraria para nós uma conversa muito longa aqui. Muito longa. Porque eu estava falando isso com os irmãos também lá em Pôr da Folha. A gente, às vezes, usa esse texto para ensinar, falar que, por exemplo, não tem que ter medo de macumba, de feitiçaria. Tem gente que estoura alguma coisinha no telhado já, né? Acha que é um fantasma, alguma coisa assim. A gente costuma ensinar a usar esse texto para falar que o maligno não pode tocar a gente. Realmente, sobre nós prevalece a bênção de Deus que foi conquistada por Jesus e que nenhuma maldição pode nos afetar. Tem outros textos melhores para você ensinar isso, mas esse texto está falando de outra coisa. O maligno, aqui a palavra, que por incrível que pareça, é a mesma palavra que Jesus usa quando fala assim, livra-os do mal. É a mesma palavra que aparece lá, Jesus ensinando sobre a oração, que está falando assim,
fala das tentações, né? E livra-nos do mal. Lembra? Lembra que fala isso no Pai Nosso lá? Esse mal, esse maligno, o significado da palavra é um negócio muito interessante, é cheio de labores. Eu acho que alguém já falou isso aqui, acho que Franco, não sei se Santo também já citou. Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores. Fala de uma pressão, de uma ansiedade. Aí dá para a gente linkar com um monte de coisa, dá para a gente pensar em várias coisas, até porque o contexto que João está falando isso aqui, o contexto ele está falando do mundo. Lembra que ele começa lá no capítulo 5, falando do mundo, que vence o mundo? Essa é a vitória, a fé é a vitória que vence o mundo. Aí ele chega no ponto de dizer que esse maligno, essa pressão não nos toca. Uma evidência de quem nasceu de novo é porque ele tem condições de não ser pressionado pelo mundo, pelos cuidados do mundo. Tem condições de não ser pressionado e andar numa contramão. Não ficar afadigado e pesado com as angústias que a gente, de vez em quando, a gente encara aí por causa do mundo. A gente poderia citar várias, conta para pagar, dinheiro, saúde, se eu vou casar, se eu não vou casar. É uma das coisas que às vezes não entra no coração, às vezes na nossa mente, que o casamento é uma coisa desse mundo, né? Embora seja uma instituição divina, que Deus planejou, é uma coisa que, para esse mundo, acaba, o casamento acaba. É até que a morte nos separe. Quantas coisas geram pressão? Pensa aí. Quantas coisas geram ansiedade, angústia, nervoso, tristeza, aborrecimento? Eu vou ler o texto que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Essas pressões podem não fazer efeito sobre nós, porque a nossa vida pode estar oculta, escondida. Olha que coisa interessante. E para terminar, última evidência, já sai do texto de João e vai para o texto de Pedro, que eu continuei minha leitura, né? Eu estava lendo o cronogramazinho, lendo na sequência, e Pedro fala um negócio bem legal. Ele diz assim, 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler na NVT e vocês vão comparando com essa versão. Ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui ajuda a gente a entender. A ressurreição de Jesus é que nos fez nascer de novo. Agora temos uma viva, o quê? Esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Isso que diz o texto. Eu poderia dizer que uma evidência clara de quem nasceu de novo é que tem uma viva esperança. Uma esperança viva. Tem uma luz brilhando dentro de nós. Tem uma coisa que... Sabe aquele brilho? Não o brilho da cerveja, não. É outro brilho. Às vezes a gente fala, né? Quando o cara tomou uma, o cara está no brilho. Mas não, é outro tipo de brilho. Sabe por que esse brilho é uma evidência, uma marca de quem nasceu de novo? Porque ele tem uma viva esperança. E qual que é essa esperança? Depois ele fala que uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora. A gente pode perder bens, a gente pode perder as coisas, bolsa cai, economia quebra, um monte de coisa acontece, mas isso aqui é imperecível, essa esperança é imperecível, não se deteriora, guardada para vocês no céu. Eu poderia dizer o seguinte, que a nossa esperança, mais do que essas coisas, eu vou dizer uma coisa que às vezes eu penso
quando o medo da morte me toca. Porque às vezes eu, não sei se vocês já lutaram com isso, mas medo de morrer. Às vezes de uma doença surgir do nada, vir um caminhão e... Às vezes não é um medo, mas às vezes passa aquela coisinha, né, no coração, principalmente quando você está lidando com uma pessoa, às vezes que está doente, perto de você. Eu lembro que quando a Gra faleceu, eu fiquei um tempo assim, sensível a essas coisas, assim, pensando, poxa, poderia ser comigo. Mas uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, assim, que me fez retomar logo, que guarda e blinda meu pensamento, assim, cara, um dia o meu corpo vai ser glorificado, eu vou ressuscitar e vou me encontrar com o Senhor nas nuvens, sei lá onde. Sei que eu vou me encontrar. É uma viva esperança. A gente tem uma esperança muito maravilhosa, muito linda. Isso é uma evidência, uma marca de quem nasceu de novo. Eu enumerei aqui algumas, eu falei que eram 5, né? Não sei se são 5, eu não contei aqui, mas eu falei de praticar justiça, não viver como se o pecado fosse normal, conhece a Deus e ama o seu irmão, crê que Jesus é o Cristo, vence o mundo, o maligno não lhe toca e tem uma esperança viva. Eu compartilhei com os irmãos lá que eu tenho a impressão de que eu sei o dia que eu nasci de novo, assim. Pode ser só uma impressão, não estou falando de uma doutrina nova, não. Nem algo que está na Bíblia. Mas eu fui batizado aos 15 anos, numa igreja cristã tradicional. E eu lembro que eu me batizei porque o curso da vida era aquele ali, era o certo a se fazer, na minha cabeça. Certo a se fazer, até para seguir a tradição da família. Eu não refleti muito, isso que importa. Mas depois que eu me batizei, começou um processo na minha vida. Processo. Meu pai teve uma doença em 2002 e tal. Eu comecei a andar com alguns amigos que estavam me influenciando para o lado negro da força. Várias coisas começaram a acontecer. E eu lembro que em 2003, assim, eu já contei essa experiência em alguns lugares já, mas um dia eu voltando da casa de uma namorada que eu tinha, era um relacionamento que eu sabia que meus pais desaprovavam, que dirá Deus, né? Eu já sabia que Deus aprovava. E era realmente um relacionamento complicado. E eu lembro que um dia eu voltei muito pesado da casa dessa minha namorada e num ônibus, eu abaixei minha cabeça e alguma coisa, um vento, que eu não sabia de onde vinha também, nem para onde ia, me tomou. E eu comecei a chorar muito dentro do ônibus, assim, chorar, copiosamente. E eu nunca fui um cara assim de demonstrar muitas minhas emoções. Sempre fui mais reservado. Mas nesse dia eu lembro que eu me debulhei no ônibus assim. E uma coisa que aconteceu foi que eu fiquei convicto de que tudo que eu estava fazendo, o caminho que eu estava tomando, o sentido da minha vida estava errado. O sentido, né? O sentido. O sentido e a direção, talvez, estavam equivocados na minha vida. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu pedi meus pais já eram amigos do Franco, já, da Denise. O Franco e a Denise iam lá em casa, meu pai ia na casa deles, então eu tinha que amizade. Mas o Franco passou a representar a igreja assim, um pouco para mim, tentando explicar aqui rapidamente, e passou a representar também alguém que falava a verdade, que eu sabia que o Franco falava a verdade. Era meio espadachim, né? Tipo assim, medo de ser discernido ali. E aí eu lembro que um dia eu cheguei, nesse mesmo dia eu cheguei e falei, mãe, me passe o telefone do Franco aí que eu quero falar com ele. Minha mãe não entendeu nada, tomou um susto. Como assim, Franco? Tipo assim, não tinha nenhum contato com o Franco. Franco, me passa o telefone aí. Minha mãe rapidamente lá pegou o telefone, me deu, liguei para Franco. O Franco falou, eu pedi para ele para estar com ele. Aí o Franco falou, se você quiser, estou fazendo uma viagem aqui perto, você pode ir comigo. A gente vai conversando. Aí eu fui,
Enfim, Franco não me falou nada diferente do que eu já sabia, no intelecto. Mas naquele dia, não foi a conversa também com o Franco, mas o contexto. Eu voltei de Miguel Pereira, que foi essa viagem, eu voltei de Miguel Pereira muito convicto que eu precisava, de vários caminhos que eu precisava fazer. De coisas que eu precisava andar, que eu precisava restaurar, que eu precisava pedir perdão, que eu precisava me humilhar. E eu lembro que naquele dia, assim, naquele tempo, né, que foi um intervalo de uns 3 dias, naquele tempo parece que a minha bolsa estourou, sabe? Se o novo nascimento passa por uma gestação, tem gente que é uma gestação de elefante, né, 2 anos. Dizem que o elefante é uns 2 anos. A girafa parece também que demora um tempão a gestação, mas o ser humano é 9 meses, por exemplo. Eu não sei quanto tempo que é e talvez não tenha uma data, um tempo específico. Mas a impressão que eu tenho é que naquele dia aquela bolsa estourou e eu nasci. Eu nasci. E essas evidências aqui eu comecei a refletir, Senhor, isso. Eu comecei a bater, fui vendo. Cara, várias coisas começaram a acontecer mesmo comigo ali. Eu tratei o pecado de maneira diferente, comecei a buscar a praticar a justiça. Mas uma coisa que ficou muito claro para mim foi o seguinte, que os mandamentos de Jesus já não eram mais pesados. João também fala isso depois, na sequência, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são penosos. Quando é uma coisa muito pesada para carregar, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa acontecer. Precisa se ter uma experiência. Eu tenho refletido isso com alguns irmãos, alguns amigos, algumas pessoas que estão próximas de mim. Eu não posso fazer com que as pessoas andem no caminho, elas sejam discípulas como Jesus, elas se pareçam com Jesus, ou comecem a demonstrar um fruto, alguma virtude do Espírito, se elas não experimentarem um novo nascimento. Não tem como. Na obra de fazer discípulos, a gente precisa ter isso muito claro. Então, eu queria falar aqui com 2 pessoas. Eu queria falar com quem tem feito a obra de fazer discípulos de Jesus. Quem está comprometido em fazer isso. Às vezes pode estar carregando, inclusive, um peso que não é seu, que é fazer com que as pessoas andem como você gostaria que elas andassem. Às vezes não é nem como que Deus gostaria, às vezes é como a gente gostaria que a pessoa andasse, não é assim. Fazer discípulos de Jesus passa por a gente realmente perceber que algumas pessoas elas querem trilhar um caminho. Elas querem. Jesus tocou nisso aí, tocou no querer da pessoa. A pessoa precisa querer para você contribuir, ajudar ela a praticar os mandamentos, a praticar a justiça. Então, o que a gente pode provocar esse novo nascimento na vida das pessoas? Isso é uma das minhas perguntas. Eu acredito que a gente pode sim, porque eu acredito que eu sou fruto das orações da minha irmã, da minha mãe. Sempre, o Franco depois me lembrou isso lá em Porta Folha, sempre vai ter alguém orando por você, sempre tem alguém orando na história. Até o cara que vai lá morrer lá na favela, que às vezes acontece uma confusão, a arma do bandido não funciona. Aí quando você vai ver a história, você sabe que tem alguém por trás orando, por exemplo. Os livramentos. E pode ter certeza que Deus atrai as pessoas. Uma das coisas que Jesus falou nesse texto de João 3, essa conversa com Nicodemos, ele falou assim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Jesus atrai as pessoas. Então, o que eu poderia dizer para essa pessoa que está na obra de fazer discípulos, que está engajada? Oração pelas pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que Deus tem nos dado. Jesus termina a obra dele orando assim, ó, Senhor, eu os amei até o fim. Até o fim eu os amei. Então a gente pode orar, a gente pode
se esforçar para se tornar um comunicador mais preciso da palavra. A gente pode estudar mais a palavra, que às vezes a gente é muito preguiçoso, a gente lê Twitter, lê Facebook, lê tudo, menos lê a palavra, ou um bom livro que fale da palavra. A gente não se esforça em se tornar habilidoso, em manejar bem a palavra, por exemplo. Então a gente precisa se tornar alguém que maneja bem a palavra. Isso é o que eu quero dizer para quem está engajado nessa obra. Não desista. Mas a outra pessoa que eu quero falar é o seguinte: às vezes você já percebeu que você nasceu de novo. Essas evidências aqui eu fui falando, algumas coisas de repente foram te tocando, e você já viu, poxa, eu já pensei assim, isso já aconteceu assim comigo. Mas hoje você olha assim e vê que parece que tem um entulho em cima de cada evidência dessa. Parece que as coisas estão ofuscadas. Essas evidências estão ofuscadas. Mas você experimentou. Um dia, você tem certeza que um dia você nasceu. Que um dia você foi iluminado. Mas você percebe que teu amor pelas pessoas, pelos teus irmãos, está blei-blei, como diz Franco. Está ruim. A gente, algumas pessoas não descem. Você não consegue vencer um pecado, por exemplo. O pecado te domina. Os mesmos pecados te dominam. Você percebe que existe uma atração fatal pelo mundo. Por exemplo, o mundo, os valores do mundo, as filosofias do mundo, as coisas que o mundo apresenta para você que são ilusórias. Te atrai demais e você se vê vencido pelo mundo. Eu poderia citar aqui as outras, mas eu queria especificamente orar por esses dois tipos de pessoa. Eu queria que a gente orasse aqui, Cris, Josimar. Eu queria que a gente refletisse as nossas vidas, refletisse o trabalho, a obra que a gente está engajado, que é de fazer discípulos para Jesus. Eu queria que a gente pedisse ao Espírito Santo aqui para, de verdade, nos inspirar, para desobstruir tudo que está obstruído na nossa vida, que tem ofuscado essas evidências. De repente você está até no teu trabalho lá e ninguém percebe que você é um discípulo. Isso é alguma coisa estranha também, né? Às vezes... Vamos orar em nome de Jesus? Eu queria orar. Alguém que se enquadra nisso aqui que eu estou falando? Alguém que se enquadra essas duas chamadas aqui, essas duas perguntas? Tem alguém aqui assim? Eu queria orar. Então vem aqui na frente. Vamos estender as mãos aqui. A oração que eu fiz no início, eu pedi ao Senhor para que Ele nos envolvesse. Eu pedi ao Senhor para que Ele nos enchesse. Espírito Santo, nós te invocamos aqui, Senhor. A gente sabe que Tu és o vento que sopra onde quer. A gente não sabe como as coisas acontecem, a gente só sabe que elas acontecem, Senhor. Porque uma palavra Tua, basta uma palavra Tua, Senhor, e as coisas acontecem. Nós estamos aqui diante do Deus que preside sobre tudo, sobre todos, que preside e governa sobre o mundo e sobre todos aqueles que nele habitam. E nós temos a consciência do Teu poder, Senhor, do Teu poder para restaurar nossa fé,
do Teu poder também para nos fazer nascer de novo. Isso é a experiência, Senhor, que alguns de nós ainda precisam. Eu clamo para que aqueles que ainda não experimentaram isso, Senhor, experimentem isso hoje, no nome de Jesus. Porque tudo que nós pedimos no Teu nome, o Senhor nos concederia, Senhor. Mas eu quero clamar, ó Deus, para que esses irmãos que estão aqui na frente, essas pessoas que estão aqui, eles se identificaram, Senhor, com as perguntas que eu fiz. E eu quero clamar, ó Deus, no nome de Jesus, para que aqueles que estão percebendo que essa evidência hoje as evidências já estão ofuscadas, Senhor. Parece que alguma coisa, um peso, algo atrapalhou. Que muitas vezes é o pecado. Muitas vezes é uma consciência ferida. Muitas vezes são as distrações, Senhor, das coisas que se colocam no nosso caminho, do mundo que nos cerca. Eu quero clamar no nome de Jesus para que esses irmãos agora sejam restaurados no nome de Jesus como um ouro fino que perdeu um dia o seu brilho, que foi restaurado, Senhor. O Senhor faça isso aqui e que as vidas desses meus irmãos venham refletir a Tua glória, ó Deus. No nome de Jesus nós oramos por isso. Aqui nós cremos que é um ambiente correto para a gente invocar o Teu nome e te pedir isso. Senhor, ouve a nossa oração e nos restaura, ó Deus. Nos restaura, Senhor. Restaura e aviva a Tua obra em nós. Aviva a Tua obra em nós como um dia já aconteceu, Senhor. Ó Espírito Santo, nós pedimos por isso. Aviva o nosso coração, aviva o nosso espírito. Acende de novo a chama, Senhor. Acende no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós te invocamos, Senhor, aqui. Acende, Pai. Acende. O Teu povo que está reunido aqui, Senhor, concorda. Nós damos um amém, nós concordamos, no nome de Jesus. Senhor, restaura esses irmãos. Todo peso e todo pecado, no nome de Jesus, se quebre agora, Senhor. Quebra as cadeias, desarma, Senhor, os nós. No nome de Jesus, liberta-nos, Senhor. Nós queremos ser livres, como disse aquela música que nós oramos no início. Nós queremos ser livres, Senhor, livres para Te obedecer, livres, Senhor, para emitir, Senhor, os Teus sinais, para que todos vejam a Tua glória em nós. E eu Te peço também por aqueles irmãos, Senhor, que estão aqui, que precisam de um ânimo novo, nessa obra que nós abraçamos, Senhor, nesse mandamento, que é ide fazer discípulos de todas as nações. Eu Te peço, Senhor, renova isso nos corações aqui, restaura, em nome de Jesus, restaura os motivos, Senhor, dá motivos corretos, limpa, Senhor, as fontes hoje aqui, no nome de Jesus. Que o nosso motivo seja purificado, Senhor. E nos livra de fazer força. Nos livra, Senhor, da carne que não tem proveito nenhum, Senhor. No nome de Jesus. Sopra aqui, Senhor.